Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou estar lendo 2 Crônicas 14. Capítulo 14. 2 Crônicas, capítulo 14. Do versículo 1 até o 11. Amém? E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as imagens e cortou os postes. E mandou ajudar que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sobre ele o reino esteve em paz. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa. Pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo, e deu-nos repouso, e de todos os lados edifiquem, pois, e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. E Zera, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão e com 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, o Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Somente até aqui, amém? Aleluia. Eu vou estar lendo aqui o que Deus colocou no meu coração. Aqui essa palavra, ela vai nos falar de obediência, de preparação e de dependência de Deus. Amém? Obediência por quê? Porque Asa, ele fez o que era reto aos olhos de Deus. Ele chama o povo, aqui no versículo 2, que fala assim, ó, Asa fez o que era bom e reto ao Senhor, né? E porque ele aboliu os deuses, né, estranhos, e o culto nos lugares altos, ele tirou, né? Então ali esse povo, eles adoravam outro Deus. Quando o Asa começou a reinar, era dividido, né? Uns adoravam a Deus e outros adoravam outros deuses. E ali ele falou, ele ordenou que prevalecesse a fé dele. Era o Deus dos antepassados dele. O Deus dos pais dele. Então ele foi lá, ele
ordenou que tirasse, queimasse tudo o altar, tirasse os deuses estranhos dali, né? E aí ele ordenou a Judá que buscassem ao Senhor verdadeiramente, né? Então ele chama o povo ao arrependimento, para que o buscassem verdadeiramente e para que deixassem os ídolos. Eu li aqui ídolos e eu pus assim: ídolos não é apenas imagens, mas tudo que nos afasta da presença de Deus. Por isso que nós devemos colocar Deus acima de tudo, né, nas nossas vidas. Às vezes as lutas vêm para a gente ficar mais fortes, né? Para a gente poder buscar o Senhor verdadeiramente, para a gente poder olhar. E às vezes fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Fazemos, que nem eu falei, ídolos não é apenas as imagens, mas às vezes pode ser o celular, pode ser o serviço, pode ser qualquer coisa, pode ser no trabalho, alguma coisa que você está assistindo que não é de Deus, pode ser. Por isso nós devemos fazer aliança com Deus, né? E pode ser alguém, né, que queira te tirar da presença do Senhor. É igual uma vez o pastor, ele pôs assim: o peixe, né, e a ave. Então nós não devemos, então os dois não podem se misturar. Esses dias eu estava falando com uma irmã sobre isso. Então o peixe não pode ir para o ar e a ave não pode ir, se ela quiser ter uma relação com o peixe, não dá, porque ela não vai poder sair do céu para ir morar com o peixe na água. A mesma coisa somos nós. Não devemos olhar para o mundo e olhar para Jesus, né? Devemos buscar o que é reto, fazer o que é certo na presença do Senhor, né? Devemos olhar somente para Ele, né? O mundo, quem está lá no mundo já é do maligno, como eles dizem, né? Já está fazendo a vontade dele, já está fazendo a vontade do maligno. E aqui dentro da igreja, ele não quer os que estão lá fora, ele quer os que estão aqui dentro da igreja, que está servindo a ele verdadeiramente. Então ele vai sempre estar colocando alguma coisa, algum empecilho nas nossas vidas para estar nos afastando do amor de Deus. E nós não devemos colocar essas coisas no lugar de Deus, devemos olhar somente para Ele. Aleluia, Jesus. E ali, quando Asa começou a reinar, ele reinou durante 10 anos. Então durante 10 anos houve paz. Aqui eu coloquei a paz. Ali ele edificou os muros, né? Ele fortaleceu a base para que não houvesse guerra, né? Para quando viesse a guerra ele vai estar fortalecido. Aqui a paz que eu coloquei foi assim: quando nós estamos acomodados, que não tem nenhuma prova, o que nós fazemos? Nós nos acomodamos. Aí nós deixamos de orar, nós oramos menos, oramos, mas oramos menos. Quando vem as lutas, aí que aí se descabela, né? Vai falar: ai meu Deus, e agora? Eu vou ligar para a bispa, eu vou ligar para os pastores, alguém vai ter que me ajudar, eu vou ligar para a irmã, e agora? Tem provas que é só você e Deus. Mas aí nós devemos buscar a Deus, não só nas lutas, não só quando estamos passando por provas. Quando vem a paz, é aí que nós devemos nos fortalecer cada vez mais e buscar o Senhor cada vez mais, jejuando, lendo a palavra do Senhor, buscando Ele verdadeiramente, né? Orando mais, né? E buscando nos humilhando, né? Diante da presença do Senhor. Não só na hora que estamos em luta, que estamos passando pela prova, né? Eu coloquei assim, que às vezes olhamos e tudo está quieto e calmo. E aí achamos que não está acontecendo nada, mas está. Porque aí o inimigo ele está ali só te observando para ver como que você está. E aí ele vai lançar aquela lutinha ali para você buscar. Se você não estiver firme, você vai cair. Então se você estiver fortificado na presença do Senhor, se estiver revestido do poder do Senhor, né? Aí nós não vamos cair. Vai vir a prova? Vai vir. A partir do momento, igual eu falei uma vez, que nós aceitamos ao Senhor, nós sofremos sim por perseguições em todos os lugares.
na rua, no trabalho, em todo lugar. Então nós não estamos ilesos, né, a passar por isso. Então nós vamos passar, porque Jesus passou. Então nós vamos passar e Ele venceu, né? Então nós também vamos vencer se nós buscarmos ao Senhor constantemente, não só na hora das lutas. Olhamos e vemos que não está acontecendo nada, mas está. A partir do momento que nós estamos buscando a Ele verdadeiramente. Então não devemos buscar Ele só na hora da prova, mas em todo o tempo. Devemos orar em todo o tempo, não só na hora que estamos passando por luta. Devemos edificar a nossa casa na rocha, né? E olhar somente para Jesus, porque se a nossa casa estiver na areia, e aí vai vir a prova, igual eu falei, e vai nos levar. Porque é assim que acontece. Acontece qualquer coisa e a pessoa já quer desistir, já quer chutar o balde, já quer largar a mão de tudo, e não é assim. E com Asa não foi diferente. Ele fez o que era reto para Jesus, né, para Deus. Ele foi lá, ele impôs que eles adorassem, que eles buscassem ao Senhor verdadeiramente, né? Então ele impôs. Eu vou estar lendo aqui, né? O versículo 6, que vai estar dizendo assim: Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe tinha dado repouso, dado paz. E ele diz: vamos construir essas cidades e cercá-las de muralhas e torres, portões e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus. Nós temos buscado e Ele nos deu repouso por todos os lados. Igual eu falei, aqui Ele deu repouso enquanto eles estavam ali descansando, né, das guerras. Eles estavam se fortalecendo, né? Igual eu falei, não é diferente, né? E aí mais para frente veio a guerra. Como eles estavam fortes, eles olharam para a luta e temeram. Mesmo assim eles temeram, né? Mas aí Asa, o que ele fez? Ele foi lá, ele clamou ao Senhor, né? Ele mostrou que ele é dependente de Deus. E não é diferente nas nossas vidas, né? Quando passamos por lutas, devemos clamar ao Senhor e ver que não fazer com as nossas mãos, fazer que nós somos dependentes do Senhor, como foi falado aqui esta noite, né? Devemos saber colocar o Senhor em primeiro lugar e saber que somos dependentes dele em todo o tempo, né? E ali, quando eles se viram, né, eu creio que se você olhar e ver aquela multidão vindo te atacar, e você em menor quantidade, e ver aquela multidão vindo com espada, com lança, com um monte de coisa para te atacar, e você ver e você saber que você tem um Deus que Ele vai pelejar por você, né? Por isso que a palavra do Senhor fala em Êxodo 14, para nós nos calarmos, né? Porque Deus, Ele peleja por nós. Então, se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, colocarmos tudo na mão dEle, Ele vai fazer, porque nós vamos tirar as nossas mãos e deixar Deus agir. Nós vamos deixar Deus trabalhar. Assim foi com Asa, né? Ele clamou ao Senhor e o Senhor foi na frente. E ali, eu estava assistindo o vídeo, né? E ali eles olharam, acharam que Deus não ia agir e falaram: é agora que nós vamos tomar essa terra. E eles, né, vão se dar mal, como dizem, né? E nas nossas vidas não é diferente. Às vezes as pessoas olham e falam assim: olha lá, agora ela, tá vendo o que está acontecendo com ela? Agora ela vai cair, agora ela vai, né, bambiar. Aí vem uma prova e você se fortalece, você vai se fortalecendo, e as pessoas olham e falam: não acredito, eu fiz isso, e ela ainda está de pé. Então, porque nós temos um Deus, né, que Ele nos socorre na hora
na hora da adversidade Ele nos socorre, né? Então por isso que nós devemos colocar a nossa confiança em Deus, assim como Asa fez. Ele foi lá e clamou ao Senhor. Ele fez, tipo assim, ser dependente de Deus, né? Então ele clamou, por isso que eu falei, dependência. Nós temos que ser dependentes dele, né? E saber que ele está no controle de toda a situação, independente da prova, independente da luta, independente da situação. Colocar Deus na frente e saber que ele vai nos socorrer. Não olhar para o vizinho e falar assim, ó, você me ajuda? Eu preciso de um negocinho, que você me ajude. Você vai me ajudar? Não colocar a sua confiança no homem, né? Como diz. E sim em Deus. Não devemos olhar para a situação e falar assim, ó, eu estou passando por essa situação. Tem como você me ajudar? Aí nós vamos, se nós pedirmos para Deus e colocamos o nosso problema acima de tudo, não. Nós devemos colocar Deus na frente, dobrar o nosso joelho, fechar a porta do quarto, colocar Deus no controle de tudo, porque Ele vai fazer. Somente cremos que Ele vai nos ajudar. E assim não foi diferente na vida de Asa, né? Quando chegou o dia da guerra, os guardas, Deus foi na frente e fez com que eles morressem, né? E ali Asa viu o poder de Deus na frente, né? Viu o poder de Deus e todos viram também. E assim Asa saiu como vitorioso, né? Assim como diz, ó. O versículo 11 diz: Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha. Então logo ele declarou que Deus era na vida dele, né? Que quando ele começou a reinar, como eles estavam olhando para os deuses estranhos, né? E ali ele pegou, quando ele começou a reinar, e a primeira coisa que ele fez foi desmontar o altar e fazer com que o povo se voltasse para o Senhor. E ali Deus viu, o povo viu, né? Deus agindo com eles ali. Aí ele falou: ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão, Senhor. Tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. Então ele colocou a confiança dele no Senhor. Assim somos nós, devemos sim colocar a nossa confiança no Senhor e olhar somente para Ele. Não devemos deixar-nos nos desanimar. Esses dias lá no meu serviço, como entrou um rapaz para trabalhar lá, trabalho na cozinha, como todo mundo sabe, aí entrou um rapaz para trabalhar lá. E eu fiquei assim, horrorizada, porque ele se denominou evangélico, mas ele tem vergonha de falar que é evangélico. Aí eu fiquei olhando para a cara dele e falei, como assim, né? Aí eu peguei, e ele falando que era de uma outra denominação, mas que não seja evangélico. Aí o Espírito Santo, eu fiquei quieta na hora, e eu lavando lá, aí aquilo me incomodando, né? Um negocinho falando no meu ouvido, fala. Aí às vezes a gente acha que não é Deus falando, né? Aí a gente fala assim, não, é da minha cabeça, eu não vou falar nada não. Aí eu falei assim, eu também sou evangélica. E eu não tenho vergonha de falar que eu sou evangélica. Para que eu vou falar que eu sou de outra denominação se eu sou evangélico? Aí ele olhou assim e ficou, não. Aí ele já quis desconversar. Eu falei, não. Desde o momento que eu entrei aqui para trabalhar, as pessoas sabem que eu sou evangélica. E não é por isso que eu vou falar que eu não sou, sabendo que eu sei o que Deus fez na minha vida, né? Então eu não tenho vergonha de falar, eu sou evangélica. Não tenho vergonha de dizer, porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Deus, Ele me curou, Deus, Ele me restaurou, Aleluia. Deus, Ele me colocou de pé, e por isso eu estou aqui. Porque se não fosse a mão de Deus na minha vida, eu não estaria aqui. Então eu sei de onde Ele me tirou e o que Ele fez na minha vida desde quando eu aceitei Ele e me batizei. Então eu sei o que Ele fez, então por isso eu não vou falar
eu sou de outra denominação, a não ser evangélica, eu sirvo ao Senhor. Sou serva do Senhor, sim, com muita honra, porque eu sei que Deus é bom. E assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer também na vida dos irmãos, independente da situação que vocês estejam passando. Às vezes podemos olhar para a situação e falar, não tem mais jeito, mas para Deus tem. Porque Deus, o que Ele faz é bom, perfeito e agradável, né? Às vezes olhamos, falamos assim, colocando, vem aquela luta bem grande e falando assim, Deus, e agora? O que vai acontecer? O que vai ser de mim agora? Então nós devemos colocar Deus acima de tudo, porque Ele sabe como resolver. Porque se nós fizermos com as nossas mãos, não vai dar certo. Então se nós colocarmos Deus na frente, devemos deixar Deus agir em nosso favor. E não colocar a mão e falar assim, ó, eu vou dar uma ajudinha, vou fazer um pouquinho, vou dar uma ajudinha para o Senhor. Não. Devemos colocar Deus acima de tudo, independente da situação. Assim como aconteceu na vida de Asa, ele foi lá, ele viu a situação e ele clamou ao Senhor. Então devemos sim clamar ao Senhor todos os dias, independente da situação, mesmo que estamos na calmaria, mas é na calmaria que nós devemos ficar aqui, vigilantes, né? Devemos ficar, nos reabastecer, assim como diz em Efésios 6, 10. Aleluia, Jesus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então ele está aí querendo nos tragar. Então nós devemos o quê? Nos revestir de toda a armadura e nos fortalecer na presença do Senhor. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Salmos 28, versículo 7. Glória a Deus, Jesus. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração. E fui socorrido, assim o meu coração salta de prazer. E com o meu canto o louvarei. Aleluia. Aqui já está falando, né? O Senhor, Ele é a nossa força. Ele é o nosso escudo. Se nós confiarmos no nosso coração, Ele vai nos socorrer. E assim devemos louvar ao Senhor, né? Louvar, fazendo o melhor para o Senhor, não pela metade. Mas Deus, Ele nos quer por inteiro. Ele não quer que nós largamos tudo e venhamos a seguir Ele, né? Assim como está falando ali. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, para nós viermos, né? Vim do jeito, mas não permanecer do jeito que está, porque Ele vai nos aliviar. Então, assim colocamos nossos problemas nas mãos dele, Ele vai fazer. E eu vou estar, como falta ainda, eu vou estar louvando, tá? Para estar agradecendo ao Senhor. Assim eu agradeço a minha oportunidade de ter trazido a palavra. Nós viemos buscar o Senhor, olhar somente para Ele, amém?